país, Brasil? Teve essa conversa? Presidente, sobre mas eu sou muito azarada. Faz 4 vezes que... Ai, tadinha, gente. Foi muito azarada aí, mas você viu agora a coletiva de imprensa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois desse encontro, que, como a gente viu, foi bom tanto para Donald Trump quanto para Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois presidentes demonstrando aí muito otimismo nas conversas. Alguns pontos que chamam a atenção. Lula deixou claro que a questão das facções criminosas não foi discutida. Era um ponto que era esperado que houvesse muita discussão. Não também falaram sobre o PIX, mas falaram sobre as tarifas e a gente sabe que a economia é um ponto realmente sempre muito relevante de se conversar quando o assunto é reunião bilateral. Eu vou conversar agora com o professor e analista de política internacional Rubens Duarte para fazer uma análise desse encontro que foi, do presidente Lula com o Donald Trump. Rubens, começo te perguntando o seguinte: o Lula deixou claro de que assuntos como facções criminosas, a questão do PIX, não chegaram a ser discutidos. Isso é um problema ou, diante dessa repercussão tão otimista dos dois presidentes, pode vir a ser uma pauta mais para frente, em outros momentos, em outras reuniões, como também o Donald Trump deixou claro que vão acontecer? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui no Metrópolis para conversar sobre essa reunião entre o Trump e o Lula. Você muito bem disse, não falaram sobre alguns temas que eram muito importantes, que a gente estava com a expectativa que eles conversassem. Eu tenho certeza que isso vai ser pauta para daqui a pouco, mesmo porque eles vêm se conversando há muito tempo. Então, em toda reunião multilateral, eles arrumam um tempinho para conversar entre eles, tem muita ligação por telefone entre eles, e eles estão prometendo criar grupos de trabalho especializados, técnicos, para debater todos os assuntos. Então, tenho certeza que, como é um assunto muito importante para o Brasil, essa questão do crime organizado e como vai ser combatido, e também é muito importante para a atual política administração Trump, eu tenho certeza que esse assunto vai ser discutido daqui a pouquinho. Mas me chamou muita atenção também quais foram os temas que foram elencados para conversar. Por exemplo, tarifas. A gente já vem conversando com as tarifas há 2 anos e ainda não foi solucionado. E, pelo jeito, foi o ponto central dessa reunião foi a questão das tarifas, o que indica que ainda existe muito a ser conversado, mesmo porque ficou muito claro, o Lula disse, que existe uma divergência sobre opiniões. As informações que o governo dos Estados Unidos tem é que as tarifas do Brasil são de um certo montante e o Brasil alega que suas tarifas são de um montante muito inferior. Então, essa divergência de informações, de percepções, travou uma negociação, um avanço um pouco maior, e por isso os dois ministros, os dois responsáveis, vão se sentar e vão tentar discutir qual é a solução para isso. Eu acho que esse talvez tenha sido o principal avanço dessa reunião, essa questão das tarifas, e eu vou confessar que minha expectativa no início dessa reunião seria uma pluralidade maior de temas, mas pelo jeito 3 horas discutindo basicamente sobre tarifas e algumas questões sobre o multilateralismo e política doméstica dos países. Inclusive, quando o presidente disse, olha, ele não falou sobre o assunto, eu também não entrei, não quis conversar para não trazer ali isso à tona. Rubens, vou convidar para a nossa conversa também o diplomata Paulo Roberto Almeida. Paulo, muito boa tarde. Começo também querendo saber de você, o que é que você achou aí? Podemos considerar que foi uma vitória diplomática, um encontro em que tanto Trump quanto Lula deixaram explícitos que saíram felizes deles? Boa tarde, Rafael Campos, muito obrigado pelo novo convite. Saldo o meu colega internacionalista Rubens. Eu estava fora de casa, mas segui agora essa entrevista à imprensa do presidente Lula. E como a reunião foi fechada e não teve aqueles espetáculos no Salão Oval, não é, que deixaram muitos presidentes em maus lençóis, eu acredito que foi um sucesso pleno. E eu diria o seguinte, que todo o assunto do relacionamento bilateral Brasil e Estados Unidos, nos campos econômico, político, estratégico, diplomático, no sentido amplo, hoje está um pouco deslocado pela política interna no Brasil. Eu acredito que o Bozo deva ter tido uns tremeliques, não é?
até falaram de que o Trump teria dito I love you para o Lula, não é? E que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro lá em Washington devem estar com muita raiva, né, dele ter feito uma nota falando do very dynamic Brazilian president, né, um presidente brasileiro muito dinâmico. Ou seja, nós temos agora um problema de política interna e de política eleitoral muito ruim para o campo oposto. Mas no campo bilateral, diplomático, acredito que foi realmente um sucesso. Claro que dois presidentes não podem abordar todos os assuntos em profundidade, mas o Lula fez muito bem em entregar papéis, o acordo de 2010 com o Irã e a Turquia, as demandas sobre vistos, não é? Vistos denegados pelos Estados Unidos. Agora, eu queria deixar uma coisa muito clara a todos, não é? A questão das tarifas não é um problema bilateral Brasil e Estados Unidos. É bilateral do ponto de vista do Trump, mas o Trump é uma pessoa que destruiu o sistema multilateral de comércio, que rompeu com a cláusula de nação mais favorecida e que está impondo unilateralmente essas tarifas abusivas contra os países. Ou seja, ele é um violador do direito internacional econômico, sobretudo no sistema comercial. O Brasil não tem tarifas para os Estados Unidos. O Brasil não tem uma tarifa sequer brasileira. O que nós temos é uma tarifa do Mercosul, a TEC, a Tarifa Externa Comum. O Brasil faz parte de uma união aduaneira e não pode, portanto, mudar a sua tarifa para privilegiar unicamente os Estados Unidos. O que ele pode fazer é discutir com os outros colegas do Mercosul, não é? Os outros 3 ou 4 membros, a Bolívia também agora faz parte, discutir eventualmente um ajuste na TEC, na Tarifa Externa Comum do Mercosul, que se aplique erga omnes, ou seja, sistema multilateral de comércio, cláusula de nação mais favorecida, se aplica a todos os países do mundo com os quais nós mantemos relações comerciais. O bilateralismo no comércio não é aceito pelo Brasil. Nós fazemos parte do GATT desde 1947, substituído pela OMC desde 2003, 2004. Então, tivemos, aliás, um acordo bilateral de livre comércio Argentina-Estados Unidos, não é? Que é muito estranho. Não faz parte da competência da Argentina assinar um acordo de livre comércio isoladamente com os Estados Unidos, com qualquer outro país, diga-se de passagem. Deveria haver acordos do bloco do Mercosul, como foi feito agora com a União Europeia, com a EFTA, está sendo feito com o Canadá, com a Coreia do Sul, com Singapura, com vários outros países. Então, é preciso ficar muito claro, o Brasil respeita plenamente o sistema multilateral de comércio, a cláusula de nação mais favorecida, e tarifas abusivas unilateralmente é para violador da lei internacional. Rubens, queria saber de você o que essa reunião entre Lula e Trump, principalmente diante de um momento em que Trump não apenas está com a popularidade em baixa, como tem tido decisões muito contraditórias em relação à guerra no Irã, o quão essa reunião, que demonstrou-se muito produtiva para os dois lados, pode ser um exemplo para o mundo, pode ser um exemplo de como os outros países podem se relacionar com os Estados Unidos e buscar acordos até para melhoria dessas relações de Trump com o restante do planeta? Excelente pergunta. Antes de responder, queria também saudar meu colega, Paulo Roberto. Eu sou um leitor assíduo, seu livro de diplomacia econômica é um clássico. Então é um prazer estar dividindo a tela com o senhor. Mas o que eu posso dizer é que os dois presidentes, de fato, estão em momentos muito sensíveis políticos, né? O Trump com a popularidade uma baixa histórica, o presidente que tem maior rejeição da história dos Estados Unidos, e o Lula acabou de sair de 2 derrotas políticas domésticas muito grandes, né? O que vai ser interessante, né, que de fato agora que foi consolidada a reunião e parece que ela foi mais positiva do que negativa, os dois presidentes estão saindo satisfeitos e escrevendo boas coisas sobre, isso enfraquece um pouco o outro lado, como o Paulo Roberto disse, né? E vai ser utilizado pela ala do bolsonarismo como apontando alguma certa incoerência do Lula, que o Lula vinha há 2 semanas fazendo críticas muito ácidas ao Trump, né? E agora se aproximou, fez uma reunião conjunta, uma crítica que o Lula já se antecipou, né? Que na entrevista coletiva ele falou, olha, eu não vou conseguir mudar a posição do Trump em uma conversa de 3 horas, mas eu acho que ele tem que mudar a postura dele no cenário internacional. O Brasil se ofereceu, né, por ser um interlocutor, né, para conseguir mediar, que é uma postura diplomática brasileira histórica, e isso
pode sim contribuir para um refortalecimento do multilateralismo. Agora, transformar isso como um exemplo definitivo para o mundo, eu acho que seria superestimar demais a posição brasileira. É claro que a gente tem um impacto mundial muito importante, né? A gente não é um país que é desprezível no cenário internacional, mas a gente também não consegue, por conta própria, superar essa crise do multilateralismo que está sendo conduzida conscientemente de propósito pelos Estados Unidos, né? Então a gente não vai conseguir frear sozinho isso, mas de fato isso pode ser um ponto no futuro, um exemplo, algum início de exemplo para o resto dos países mundo afora. A ver se isso vai de fato ter algum resultado na política mundial. Eu sou um pouco cético em relação a isso. Antes da gente continuar nossa conversa, eu vou só direto para Washington, onde o nosso repórter Samuel Pancher foi